São 7h41, estamos de volta com o Acontece Regional para ver como fica o tempo hoje em toda a região. A quinta-feira será de céu nublado com possibilidade de pancadas de chuva na Serra e também no litoral norte. As máximas hoje chegam a 29 graus em Santo Antônio do Pinhal, 30 em Paraibuna, 31 graus em São José dos Campos, 32 em Pindamonhangaba e 33 graus em Lorena. Ele é um mosquito democrático. Ricos e pobres não escapam da picada do Aedes aegypti. Prova disso é o avanço da dengue em Taubaté. Desde o início do ano, mais de 100 casos já foram confirmados. E a maioria na região central e também em bairros nobres da cidade. O número de casos de dengue em Taubaté não para de crescer. Até esta quarta-feira foram 445 notificações. Dessas, 109 foram confirmadas. Depois de registrar quase 4.000 casos da doença em 2010, a Prefeitura adotou um sistema de notificação pela internet, que acelera o processo de abordagem dos agentes nos bairros. É uma notificação eletrônica via internet que cai imediatamente no nosso banco de dados, além da notificação normal também. Significa que, em tempo real, nós vamos atrás do caso, nosso agente de campo já está na casa da pessoa e a equipe de vigilância já está tomando as providências de acompanhamento do caso. No ano passado, os bairros da periferia registraram maior incidência da doença. Só no Jardim Morisco foram 327 casos confirmados. Nesse ano, a situação é outra. A região central é a mais preocupante. Só nesta rua, 3 focos foram encontrados. Mas a resistência da população com o trabalho dos agentes ainda é o grande desafio da Prefeitura. Muitas residências, cerca de 40% dos imóveis que a gente visita, ainda estão recusando a visita do agente, recusando a visita da equipe. A adaptação dos mosquitos com diversos ambientes também torna o controle mais difícil. A adaptação do mosquito, ele se adaptou ao estado inteiro, ao país inteiro, né? Houve um retorno aí. E o importante é que a gente trabalhe sempre junto no sentido de eliminar os criadouros. Quer dizer, ele está adaptado, mas se a gente for eliminando os criadouros, combatendo, a gente consegue aí um bom resultado. Mesmo a Prefeitura fazendo a parte dela, é preciso que a população entenda a importância de combater os focos do mosquito. O descaso ainda é muito grande. O que tinha de sujeira nós já recolhemos para pôr para a rua, já está tudo embalado. E se todo mundo se preocupar, esse índice vai cair bastante. Em Lorena, este ano, já foram confirmados 130 casos de dengue. Caraguatatuba tem 21 registros e São Sebastião 15. Em São José dos Campos, até agora, 2 pessoas ficaram doentes. Na cidade, inclusive, houve uma semana inteira de ações de combate ao mosquito transmissor da doença. Sobre esse assunto, eu converso com o secretário de Saúde de São José dos Campos, Jorge Zarur Júnior. Secretário, muito bom dia, obrigada pela presença. Aqui em São José, a cidade continua apenas com esses 2 casos? No momento, nós temos apenas 2 casos, um de janeiro e outro de fevereiro. E que balanço, secretário, o senhor faz, a secretaria faz dessa operação especial contra o Aedes aegypti? A gente está colhendo, no momento, bons resultados. Há uma tendência de crescimento da doença em todos os municípios aqui do Vale do Paraíba e a gente está conseguindo conter, graças a um trabalho dos nossos agentes e da nossa vigilância epidemiológica. Agora, a proporção de imóveis com focos do mosquito encontrados aí pelos agentes que foram de casa em casa foi grande? Esse número foi grande, secretário? É grande, é sempre grande. E o problema é esse, você visita uma casa, detecta a larva, geralmente no pratinho dos vasos é onde é a maior incidência da larva e quando você volta alguns meses depois, você torna a encontrar a larva. A gente tem que saber, o pratinho do vaso tem 85% dos casos de detecção da larva é no pratinho dos vasos, então ele está muito perto da gente, está dentro de casa, está na varanda, está muito próximo esse criadouro do ser humano. Então, o principal descuido da população é realmente com as plantas, os pratinhos das plantas. É com a própria casa, né? A larva pode se proliferar numa tampinha de refrigerante, no pratinho do vaso, onde, como eu disse, 85% das ocorrências estão nos pratinhos, né? Vasos sanitários, pneus. Então, é muito fácil controlar.
né? É importante que se tenha atenção com esses utensílios da casa. E esse trabalho de vistoria, secretário, ele continua, inclusive, com horário ampliado agora? Nós ampliamos o horário para justamente atingir aqueles imóveis que você não consegue entrar no horário comercial. As pessoas, às vezes, estão trabalhando, estudando e chegam depois das 17, 18 horas. Durante esse mês, nós vamos trabalhar com horário ampliado até às 20. Aqui em São José, os agentes eles encontram resistência das pessoas para entrar nessa residência, para vistoriar? A cada ano diminui. Isso é graças à informação, à insistência, à persistência desse trabalho dos nossos agentes. E é necessária essa conscientização, né, secretário? Sem dúvida, né? E a gente conhece muitos imóveis onde o agente não pôde entrar, que gera uma grande quantidade de mosquitos, né? E geralmente na periferia dessas casas você detecta a doença. Os médicos aqui de São José dos Campos, eles também são treinados para identificar com rapidez os pacientes que têm a dengue, secretário? Um outro grande foco é esse, é o manejo da doença. Geralmente não ocorre nada, é uma doença de evolução benigna com mortalidade em torno de 1%. Agora, quando ela evolui para dengue grave, o choque da dengue, que não precisa ser obrigatoriamente hemorrágica, né? Esse indivíduo tem que ser hidratado rapidamente. A mortalidade pode chegar a 40%. É muito grave. E a hidratação rápida e eficiente joga essa mortalidade, às vezes, para menos de 1%. É um contraste muito grande. O que a gente quer? É que o médico esteja capacitado a identificar o mais rápido possível e programar a terapia de hidratação. Secretário, um prazer tê-lo aqui mais uma vez. A gente agradece a presença. Bom dia. Muito obrigada. Lembrando que hoje acontece formação também para enfermeiros aqui em São José dos Campos. Voltamos com você, Márcio. 7h48, a Prefeitura de Taubaté vai intensificar em março os mutirões de limpeza nos bairros. Patrícia Lima tem mais informações. A ação é realizada há 3 semanas e já passou por vários bairros da cidade. Quem conversa conosco sobre o assunto é Roberto Costa, secretário de Serviços Públicos. Secretário, há um planejamento ou toda a cidade será focada? Não, toda a cidade, de modo geral, será focada, principalmente após o Carnaval. Nós estamos vivendo hoje a Operação Carnaval, visando, logicamente, a Avenida do Povo. Todas as principais avenidas que dão acesso a essa avenida. Estamos melhorando a imagem, capinando, pintando, varrendo, dando uma nova plástica à cidade. E após o Carnaval, nós vamos, propriamente dito, iniciar os mutirões nos bairros. Os moradores estão colaborando? De um modo geral, sim. Haja vista a própria Operação Dengue, né, combate à dengue, trabalho conjunto entre a nossa Secretaria e a da Saúde. Para que você tenha uma ideia, nas últimas 3 semanas nós coletamos, junto a vários bairros, 10 bairros, 42 toneladas de catatreco, ou seja, entulho que estava jogado nos quintais das casas. Então, de repente, chamar a atenção da população para ter mais consciência em relação a isso. É fundamental, a participação da comunidade é fundamental na manutenção da cidade e no próprio bem-estar da própria população, é evidente. Agora, em relação às empresas e às praças, haverá um trabalho mais intenso em relação à limpeza desses locais? Nós vamos padronizar esse trabalho. É importante, nós precisamos da parceria, é importante a parceria, só que tem que ser feita dentro de um padrão, né, dentro de um cronograma de trabalho. Não pode a firma A fazer um pedaço um dia, B outro dia, então todas vão agir num período só, de 1 a 10 de cada mês, todas as rotatórias, praças, canteiros, tem que ter um padrão só. Muito obrigada pelas informações. Patrícia Lima de Taubaté para o Acontece Regional. E fique atento aos locais fiscalizados por radares móveis hoje em Jacareí. Hoje tem radar na rua Anésia Ruston e nas avenidas 9 de Julho e Ademar Pereira de Barros. No próximo bloco, o Taubaté vence o Flamengo de Guarulhos e continua invicto no Paulistão da Série A3. Agora são 7h50, o Acontece Regional volta já.